Obrigado, Senhor, por uma manhã gloriosa, cheia da tua unção, do teu poder. Obrigado, Pai, porque teus filhos estão reunidos no mesmo propósito de te adorar, de te louvar, de exaltar o teu santo nome, de entronizar o teu nome em nosso meio, Pai. Te agradecemos, Senhor, por uma manhã extraordinária, Pai, que já está acontecendo, Senhor, mas só vai melhorar porque a tua unção vai sobrecarregar esse lugar e vidas serão transformadas, nossas vidas serão alteradas e o destino não será o mesmo, mas será um destino de um sucesso, uma glória maior, porque nós cremos na tua palavra e sabemos que ela é real. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, Pai, pelo fluir do teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela tua palavra enchendo os nossos corações, Pai, nos instruindo, edificando, Senhor, pelo teu Espírito consolando, confortando os nossos corações, fazendo com que nós estejamos mais perto de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Declaramos as nossas mentes, a nossa totalidade do nosso ser, entregue em tuas mãos, diante da tua perfeita vontade, porque sabemos que tu és um Pai bom e o Senhor zela por nós. Por isso confiamos a nossa vida em ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que será feito aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Bom dia, igreja. Você já falou com o irmão que está do seu lado? Bom dia, irmão. A paz do Senhor Jesus. Cumprimente o irmão que está do seu lado. Você tem essa oportunidade agora. O Ministério de Música está liberado. Alan, tira esse negócio aqui. Você está liberado também. Aleluia. Amém, irmãos? Deus é bom. Você já falou com o irmão que está do seu lado? Com o irmão que está atrás também? Muito bom, isso aí. Nós somos aqui uma grande família. Por que eu aperto e não vai? Só vai contigo. Eu carrego aqui e o negócio não vai, só vai com o Alan. Não entendo esse negócio. Acho que é a unção do programador, só pode. O computador respeita ele, tudo que funciona melhor com ele. É igual o carro quando a gente leva no mecânico. Quem já levou o carro no mecânico, o carro estava fazendo barulho. Quando você chega no mecânico, o carro para de fazer barulho. Eu já, tá aqui, ó, meu mecânico ali, o Anderson, há anos, eu levava o carro e falava assim, não tem barulho nenhum. Eu falava, Anderson, agora mesmo, antes de eu virar aqui na oficina, tá fazendo barulho. Aqui o tablet. Ela tocou, o tablet voltou a funcionar. Só Deus na minha vida. Então, amados, hoje eu quero relembrar você algumas coisas que o Senhor já te fez, já te constituiu. Para quê? Para que eu e você, a gente esteja com a memória fresca, entendendo quem nós somos no Senhor. Sabe que você foi chamado desde o ventre da sua mãe, você foi criado, gerado com um propósito. Talvez você hoje não entenda qual é o seu propósito final. Amém, irmãos? Isso é normal. Você chegou agora, está aprendendo a respeito da palavra, está aprendendo as doutrinas bíblicas, está aprendendo sobre dons, sobre chamado. Então, é normal que você esteja ainda se descobrindo, não entendendo muito bem, ainda não se sente muito encaixado naquilo que o Senhor tem como propósito para a sua vida, mas existem algumas ferramentas fáceis para você identificar isso. Não é o cerne da ministração de hoje, porém, uma das maneiras que você pode identificar o seu propósito no Senhor é identificando aquilo que arde no seu coração. Por exemplo, um músico que ele tem um propósito para tocar, para louvar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor conosco, porém ele com instrumentos, o que arde no coração dele? Ele sonha tocando instrumento, ele pensa tocando instrumento, ele ouve uma música, ele toca o instrumento. Às vezes a gente está conversando, às vezes eu e o Alan, a gente está conversando assim em algum ambiente, aí o Alan, vocês veem tocando bateria, violão aqui, mas o Alan é baterista. E às vezes a gente está ouvindo uma música, daqui a pouco eu olho para o lado e está o Alan assim, ó, amarradão tocando a bateria invisível. Por quê, irmãos? Porque isso arde no coração dele. Então, geralmente, o propósito na nossa vida é aquilo que arde no nosso coração. É algo que nos chama, nos movimenta no reino. Então, você já pode identificar, se não for aquilo que é o principal propósito da sua vida, pelo menos é um caminho por onde você pode trilhar para chegar no propósito. Amém, irmãos? Porque o Senhor, Ele tem uma visão sobre o nosso propósito, Ele tem missões que nós precisamos ir cumprindo até chegarmos lá, e para isso, Ele também comunica dentro do nosso coração algumas coisas que a gente pode começar a fazer. Amém, irmãos?
Eu não ia falar sobre isso, sobre chamado, mas estou falando, né? Então, se você quer descobrir o seu chamado no Senhor, o grande chamado começa fazendo. Fazendo o quê? Fazendo o que é necessário. Há poucos dias eu enviei um vídeo para a igreja lá no Brasil, lá em São Paulo, e aí no vídeo a pessoa me pediu, né, a responsável lá, me pediu para eu falar um pouco sobre como eu cheguei aqui hoje em Tondela, a ser pastor de uma igreja, o que aconteceu no trajeto da minha vida. E aí, eu acho que isso se resume em uma simples frase: eu servia onde era necessário. Amém, irmãos? Nós fomos chamados, Efésios 4, a partir do 11, ele fala dos dons ministeriais, depois ele fala que existe um corpo. E esse corpo, ele tem que ser como? Qual o padrão desse corpo? Antes, ele vai falar sobre a plenitude de Cristo, sobre você estar maduro, você chegar no ápice do seu chamado, na estatura de perfeição, como Cristo estava aqui na terra. Porque isso é possível, amém, irmãos? As pessoas dizem assim, não, perfeito ninguém é. Realmente, se fosse perfeito já teria sido arrebatado, não é? Porque ia atrapalhar a gente, amém, irmãos? Se eu fosse perfeito, eu ia estar atrapalhando você aqui, porque ninguém aguenta ficar com alguém perfeito, não é? Eu mesmo, eu não aguentaria, eu não sendo perfeito, eu não aguentaria viver comigo mesmo. Por isso que Deus colocou uma pessoa diferente de mim para viver comigo. Porém, na palavra aqui, a gente entende, em Efésios 4, é um bom capítulo para a gente aprender sobre chamado. Ele fala que existe um corpo, esse corpo ele tem um propósito, que é cada membro se ajudar. E ele fala sobre o auxílio de cada parte, ele ligado, um ajudando o outro, um trabalhando em comunhão com o outro. O que acontece quando isso está funcionando como uma engrenagem perfeita e ajustada? O que acontece? O próprio corpo promove em si o crescimento. Não é Deus que promove o crescimento, não é o pastor que promove o crescimento, é o corpo que promove o crescimento. Por quê? Porque a parte de Deus ele já fez. Ele já te ungiu, ele já te capacitou com a unção do Espírito, ele já derramou sobre você o sopro de vida, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre dos mortos, habita em mim e em você. E aí, o poder, o Espírito Santo, a unção, ele é aquilo que nos capacita para algo. Você vê lá em Atos 2, em Atos 1, Jesus fala para eles permanecerem em Jerusalém, e aí em Atos 2 você vai ver eles unidos no mesmo propósito, aguardando o Senhor dar aquela promessa que ele fez lá em Joel, a respeito de derramar o Espírito sobre eles, e eles estavam ali reunidos no mesmo lugar. A Bíblia fala que eles estavam no cenáculo. Amém, gente? Mais ou menos 120 pessoas. E aí, de repente, eles ouvem um som como de um vento impetuoso. Quando já ouviram um vento que chega a fazer um assovio? Ele faz... Eu imagino que deva ter sido assim. E aí eles viram pousar sobre cada um deles como se fossem línguas de fogo. Quem já olhou a uma fogueira e viu aquelas línguas que fazem assim de fogo? Então, eles viram repousar sobre cada um deles e eles foram cheios do Espírito Santo. O que é essa expressão, ser cheio do Espírito e você ter o Espírito Santo dentro? Ter o Espírito Santo dentro, Jesus sopra sobre eles, antes de Jesus subir ao céu, e Jesus inaugura a igreja. Aquilo ali, ele soprou o Espírito, ele disse, recebei o Espírito Santo. E eles receberam naquele momento o Espírito dentro deles, o Espírito deles foi recriado, eles se tornaram nova criatura, porque era necessário que Jesus morresse, ressuscitasse, para completar o sacrifício que justificaria a mim e a você. Amém, irmãos? Isso aí são algumas doutrinas básicas para a gente entender como é a nossa condição em Cristo. Então, Jesus morre e ressuscita para que nós, diante do sangue dele, que pagou todo o preço, todo o pecado, levou sobre ele, aquele sangue perfeito, o cordeiro sem mancha, sem mácula, que não abriu a boca quando ele foi injuriado, mas ele se entregou por mim e por você. Aquele sangue nos justificou de todo o pecado e nos colocou numa condição de justos, santos, santificados pelo poder do sangue de Jesus. Por isso que hoje, depois que Jesus ele morre e ressuscita, ele sopra o Espírito e o Espírito pode habitar dentro de cada um dos discípulos.
e hoje habita dentro de mim e de você. Como assim? O que é necessário para que isso aconteça? Eu crer com o coração, Romanos 10, 8, 9, 10, essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se você, com a sua boca, confessar que Jesus Cristo é Senhor, e você tiver com isso, crendo no seu coração, isso é verdade dentro de você, você sente que isso arde dentro de você, você confessa que Jesus é Senhor da sua vida, então você se torna salvo. E o Espírito Santo, ele na hora, ele se liga com você. A ligação que foi quebrada em Adão, a maldição que foi gerada através do pecado de Adão, ela é anulada. E hoje você vive uma vida nova com o Senhor. Você se torna ligado com Deus, através de Cristo. Vocês lembram que Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Vocês lembram disso? Desde Adão, Deus vem tentando ter relacionamento com o homem. Adão quebrou o relacionamento através da desobediência, porque a Bíblia fala que aquele a quem nós obedecemos, esse se torna o nosso Senhor. Então Adão obedeceu os intentos do diabo, e ele come do fruto, peca, o diabo se tornou o Senhor de tudo que Adão tinha. Por isso que quando ele tenta Jesus no pico do alto do monte, ele fala, não, isso aqui se você prostrado me adorar, eu te dou. Porque a mim me foi entregue, ele estava se justificando para Jesus. Ele falou, a mim foi entregue, foi dado para mim, eu posso dar a quem eu quiser. Por quê? Porque ele entendia quem era Jesus. Mas aí, o diabo, como ele é um frouxo, o que ele faz diante de Cristo? Primeiro ele tenta Jesus, depois que ele viu que não deu, aí você vê ele falando, não, porque a mim me foi dado, se justificando. Porque ele sabia que Jesus era uma autoridade muito maior do que ele. E aí, quando Adão peca, ele perde toda a ligação que ele tinha com o Senhor. E aí Deus pergunta para ele, Adão, onde você está? Deus não estava... Você sabe que Deus é onisciente. Onisciente significa que ele sabe de tudo. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. E voltando aqui, eu vou te dar mais uma dica. Deus, ele tem poder para fazer tudo, mas ele não pode fazer tudo. Amém, irmãos? Por isso que a gente não fala, Deus está no controle. Não, Deus está no controle de quem entrega a sua vida para Ele controlar. É uma coisa diferente. E também essa palavra controlar quer dizer que você é mais ou menos, no meu entendimento, uma marionete. Isso não faz parte de Deus, porque Deus não quer controlar ninguém. Ele quer se relacionar. Existe uma diferença entre... Vem cá, Alan. Pô, logo o Alan. André, vem cá, André. O Alan vai ficar difícil, grande pra caramba. Então, assim, olha a diferença. Deus, relacionamento. Deus está no controle. Deus não quer isso. Deus quer isso aqui, ó. Deus está com você. A diferença de você estar junto, lado a lado, você estar convivendo, se relacionando, é muito grande de você estar sendo controlado. Amém, irmãos? Deus não está controlando ninguém. Deus está se relacionando. Ele conduz, ele fala, André, se você for por aqui, o caminho é melhor. Você quer ir por aqui? Aí o André fala, sim, não. Se não, ele quer ir por ali, então vamos, eu vou contigo. O caminho aqui vai ser um pouco mais difícil, mas eu estou com você, vamos lá. Amém, irmãos? Pode sentar, André, muito obrigado. Amém, irmãos? Então, Deus, ele não está no controle. Não é à toa que ele cria Adão, ele cria... Primeiro ele fala sobre Adam, que quer dizer lá em hebraico humanidade, ele cria a humanidade em Adão, e aí a partir disso, ele cria o homem, que ele fala primeiro façamos, depois ele faz. Primeiro ele fala vou criar, depois ele cria. Você vê que são capítulos diferentes, e ele falando, parecendo a mesma coisa, porém ele cria o homem para se relacionar, não para ser uma marionete dele. E ele deu um direito de escolha, irmãos, para Adão e Eva. Ele coloca lá o fruto do conhecimento do bem e do mal e fala, olha, no dia que você comer disso aí, você certamente morrerá. Porque o morrendo, morrerá, no original quer dizer certamente você morrerá. Está escrito certamente morrerá, mas no original é morrendo, morrerá. Morrendo espiritualmente, você morrerá fisicamente. E aí Adão perde o nutriente que ele tinha de vida eterna, que era Deus, ele era ligado na videira, ele tinha a ligação com o nutriente que gerava a vida eterna, e ele se desliga de Deus. E aí o que acontece? Ele vive uma vida carnal, e aí acabou o relacionamento dele com Deus, e você vê que a partir daí Deus vem tentando estabelecer um tipo de ligação com o homem.
ele faz algumas alianças até que chega em Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito. Porém, lá no tabernáculo, quando ele estabelece os sacrifícios sacerdotais, ele tinha o sacrifício do pecado que era feito de ano em ano. Só que aquele sacrifício, ele não justificava o homem. Ele somente substituía a culpa por um breve momento. Porque aquele sacrifício do cordeiro que era feito, ele não era perfeito. Ele era um paliativo para que o homem tivesse comunhão com Deus. Tivesse uma comunhão, porém, distante, não ligado com ele, distante. E aí foi construído o tabernáculo. E o tabernáculo, ele foi feito com algumas partes. Você estava fora do tabernáculo, vamos dizer que aqui, eu estava do lado de fora. Aqui é o muro do tabernáculo, nessa parede aqui. E aqui tinha uma primeira porta. Essa primeira porta que você entrava no quintal do tabernáculo se chamava caminho. Aí você lá dentro tinha uma casinha. Quantos já viram o desenho do tabernáculo? Então, lá dentro tinha a casinha. A primeira porta que entrava na casa se chamava Verdade. E a porta lá dentro, que tinha o quarto, onde a arca da aliança, onde a presença do Senhor se manifestava, se chamava Vida. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O que ele estava dizendo? Antes existiam portas, porém comigo você tem acesso ao Pai, porque eu sou a porta. Eu sou o caminho, a direção onde você vai chegar e se relacionar com o Senhor. Daí quando a gente aceita Cristo, nós temos de novo a religação, que é originado da palavra religião. Religião significa religação. Então, você se religou com Deus a partir do momento que você falou que você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí você foi tornado uma nova criatura, 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí no 20 fala o quê? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você já entendeu que você hoje é justo e que você não tem pecado. O pecado, ele não te domina, ele não te tira da presença de Deus. O pecado não tem o poder de te excluir da mesa do Pai. Por quê? Porque existe um sangue que foi derramado muito mais precioso do que qualquer pecado. Amém, irmãos? Isso é lindo demais, você entender que você foi comissionado, antes de tudo, a ser filho de Deus. Então, seu primeiro chamado, vamos lá, ser filho. O seu segundo chamado, reconciliar os filhos. O ministério da reconciliação foi dado a todos. Você e eu temos esse chamado de religarmos as pessoas com Deus. Hoje nós somos o ponto de contato entre Deus e aquele que está perdido. Até que ele se torne um ponto de contato entre Deus e uma outra pessoa. Por isso que nós não podemos negligenciar aquilo que foi colocado dentro de nós. Porque você carrega algo precioso, tão precioso ao ponto de poder ressuscitar alguém. Amém, irmãos? E aí, eu sei que é chegado um tempo onde nós, a igreja de Cristo, está sendo levantada, irmãos, com sinais, com maravilhas. Você vê que, você tem visto por aí, os dons do Espírito têm se manifestado em muitos profetas, muitas pessoas têm sido levantadas nesse tempo para proclamar a palavra do Senhor, e eles trazem sinais, acompanham a palavra. Por quê, irmãos? Porque é chegado realmente o final dos tempos. E a gente precisa considerar que nós temos um propósito, precisamos seguir ele. Nem que seja primeiro, irmão, se você não entende o seu propósito final, o seu chamado, mas que você tem ardendo no seu coração, assim como a Patrícia tem. Hoje ela está aqui, está ali lá no fundinho. A Patrícia, ela estava no salão e ela parou na porta do salão e começou a falar, você conhece Jesus? Se você não conhece Jesus, tem uma igreja ali. Isso arde dentro dela. Ela falou, vai lá na igreja, você vai ver como é que é bom, as pessoas habitam em família, existe o amor, existe Jesus que te salvou, e ela começa a falar de Jesus. Por quê? Porque ela já entendeu que existe um propósito de reconciliar Deus com as pessoas. Amém, irmãos? E você é extremamente precioso.
Nós fomos ungidos. Lucas 4,18. Abre lá, Vitor, bota aí, Lucas 4,18. Eu acho que é na Nova Almeida atualizada. Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quantos sabem o que é o ano aceitável do Senhor? Na antiga aliança, o judeu até hoje ele comemora o ano do jubileu. O ano 50, ele é estabelecido como um ano do descanso. Um ano onde aquele que é escravo é solto, aquele que tem dívida, a dívida é perdoada. O ano onde as pessoas, elas são libertas daquilo que aprisionam a ela. Às vezes uma doença aprisiona alguém, às vezes a falta de amor aprisiona alguém, às vezes a falta de ter um amigo aprisiona alguém. E aí Jesus, ele falou que foi ungido para desfazer tudo isso. Ele foi ungido para proclamar um ano do descanso. Ah, pastor, mas está falando a respeito do ano do descanso quando Jesus vier reinar na terra. Também, irmãos. Mas existe um descanso para mim e para você aqui. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus fala a respeito de um shalom. Shalom quer dizer nada quebrado, nada faltando parte, tudo completo, plenitude. Amém, irmão? Suprido. Você está vivendo um tempo de descanso. Você foi ungido para viver um tempo de descanso, o ano do jubileu, o ano do seu descanso. Quantos aqui, todos já aceitaram a Cristo aqui? Levanta a mão assim, todos. Quem aceitou Jesus? Ah, então é mais fácil. Você entende que quando você aceita Jesus, existe uma paz que vem habitar dentro de você. Entende ou não entende? Você dorme melhor. Parece que a cama está mais gostosa. Você chega em casa, parece que tudo ficou mais colorido. A terra. Você olha em volta e fala, meu Deus, minha vida realmente mudou. Eu não sei porquê, mas eu só sei que eu estou diferente. Não é assim, irmãos? Por quê? Porque Jesus falou, se você está sobrecarregado, pesado, se aquilo que você tem vivido está pesado, o jugo, aqui se chama canga, que bota em cima do boi. Fala aí, meus portugueses de plantão. Canga, né? Então, o jugo é aquilo que coloca em cima do boi para os dois bois andarem juntos. Se o jugo, se aquilo que você está vivendo está pesado, você tira isso, pega o meu. Joga esse fardo, essa mochila de ressentimento, de sentimento ruim, de coisas que você está vivendo do passado, joga isso fora e pega o meu, porque o meu é leve, é suave o meu jugo. O meu fardo é para você viver bem, não viver pesado, pensando no que foi ou no que não foi. O meu fardo é leve para que você possa andar em descanso. Amém, irmãos? Quanto mais você se liga ao Senhor, mais em paz você fica, independente do vento que está soprando, irmão. Você fica como Jesus no barco. Estou tirando aquela soneca. Você sabe porque sabe que existe uma paz que te consola, que te conforta. Existe algo que te coloca ali no centro. Existe uma rocha onde você está estabelecido. E essa rocha, ela faz com que eu e você estejamos em paz, apreciando a paisagem, mesmo em meio à tempestade. Porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Aleluia. Nós sabemos que existe um Senhor que zela por mim e por você. E com isso nos traz paz para a nossa vida. Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Irmãos, Deus está com você. João, no Evangelho de João, eu não me lembro se é no capítulo 17, Jesus começa a orar e ele fala assim, eu sei que o Senhor está comigo, porque eu faço o que lhe agrada. Acho que é João 8:29. Vê para mim, Vitor, se é isso. Eu sei que o Senhor está sempre comigo, porque eu faço o que lhe agrada. Irmãos, quando nós estamos andando segundo os princípios da palavra, é João 8:29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos,
andar segundo os princípios do Senhor garante para nós uma segurança, garante para nós um estado de paz, de sossego. Se a gente começa a andar longe de Mateus 6,33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente andar longe disso, a gente começa a ficar atribulado, pensando: o que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar nisso, eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer hora extra, eu vou fazer não sei o que, irmãos. Parece que a nossa paz é roubada. Por quê? Porque nós estamos olhando longe daquilo que nós temos como princípio de vida. E o princípio de fé é você ter confiança. Hebreus 1 fala que fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Irmão, se você visse, você não precisa ter fé. É ou não é? Então, vida de fé, ela tem a ver com confiança. Se a gente entrega a nossa vida, isso é um exercício diário, confiando que o Senhor está trabalhando num propósito maior, nos conduzindo para um caminho de retidão, um caminho de águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Se você entende, confia que o Senhor está falando com você, te conduzindo, irmão, você não fica atribulado. Você não busca coisa. Você busca o reino de Deus. E aí as coisas são acrescentadas. Quando nós vivemos o propósito do Senhor, entendendo que nós somos ungidos, somos especiais, você é o alvo do amor de Deus, irmãos. Nós somos o alvo do amor, daquilo que tinha de mais precioso. Jesus se desliga de Deus para poder pagar um pecado meu e seu, de toda a humanidade, para que você tivesse acesso como Ele, igual. Co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro das promessas de Abraão. Então, irmãos, quando a unção vem sobre as pessoas, a unção é o poder, e eu volto lá no tabernáculo, tudo aquilo que ia servir no tabernáculo, tudo aquilo que seria santo ao Senhor, ele recebia uma unção. Ele era ungido com óleo, um óleo separado, especial, feito com especiarias, com casca de uma árvore. Eu estava olhando sobre o óleo da unção, era muito perfumado, era algo cheiroso, onde você passava você sentia o cheiro, existia algo especial naquilo, algo que as pessoas se agradavam, como um bom perfume, como quando você entra num jardim com várias flores, você entra e você fala: nossa, que cheiro bom. Como quando você entra num lugar que tem muitos eucaliptos, você entra ali e você fala o quê? Nossa, aqui tem eucalipto. Não é assim? Então o óleo da unção, ele tinha uma característica. Você cheirava, você dizia: é santo ao Senhor. Você pelo cheiro identificava. E aí esse óleo era derramado sobre utensílios e sobre pessoas. Os levitas, eles não eram músicos somente. Amém, irmãos? O que você é? Levita. Aí eu pergunto: você é descendente de Levi? Não, não é descendente de Levi, então por que você é levita? Você é judeu? Não. Por quê? Isso é uma expressão que foi trazida ao longo do tempo da igreja, porque os levitas, eles eram aquelas pessoas que serviam no templo. Eles tocavam, mas eles também levavam sacrifício. Os levitas que levavam a arca. Os levitas, eles tinham o comissionamento de cuidar de tudo aquilo que era do templo. Eles eram diáconos, eles eram os que limpavam, os que zelavam, os que cantavam, eram os levitas. Os levitas eram aqueles que amavam ao Senhor, amavam servir. Eles eram os levitas. E eles, eu sei que tem uma lenda, né, que fala que o sumo sacerdote, se ele tivesse em pecado, ele seria fulminado na presença do Senhor, e aí ele tinha uma corda amarrada nele. Isso aí é lenda, irmãos, porque o levita podia entrar lá. Amém? A glória de Deus, ela se manifestava, depois ela saía. Ela não era presente no lugar. Ela se manifestava e ela saía. E os levitas entravam lá. Eles não entravam para pegar a arca? Então eles entrariam para pegar o morto também. Amém? O que tinha na orla do sacerdote? Existiam sinetes, sim, mas os sinetes ali
tinham significados que vai ficar para outro dia para eu ensinar vocês sobre isso. Amém? Tinha um monte de coisa ali que tem muito significado, e eu vou falar qualquer dia sobre o tabernáculo, e a gente vai aprender. Mas a gente está falando a respeito da unção. Então, a unção, quando ele vinha sobre essas pessoas e o utensílio, ela tornava eles capazes de exercer o sacerdócio. E aí a gente vai olhar lá em 1 Pedro 2,9, vamos lá. Está aqui atrás? Vamos ver. Tá. Eu não vou ler, você que vai ler. Voz alta. No 3. 1, 2, 3. Vós também sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém, irmãos? O que vocês são? Nação santa, sacerdócio real. Hoje eu e você somos sacerdotes. Então, você sendo sacerdote, você proclama algo, as virtudes, os poderes do reino de Deus. E aí, quando a unção desce, toca em cada um deles, como línguas, eles viram como línguas de fogo, e aí toca sobre eles. Eles são cheios da unção que capacita eles para exercer o sacerdócio, e eles começam a orar em outras línguas, e a partir dali Pedro se levanta como um arauto, prega para aqueles homens que eram de outras nações, entendiam aquilo que Pedro estava falando na sua língua. Irmãos, olha que mover poderoso. Mais de 5.000 almas foram convertidas. Você pensa só, um homem está falando em uma língua, e ali existe uma interpretação, um dom sobrenatural do Espírito, um dom vocal, um dom profético, algo de revelação que o Espírito Santo carrega, se manifestou de tal maneira naquele lugar, que pessoas começaram a dizer, ué, ele está falando a nossa língua, aqui não somos surdos, outros são surdos que era de uma região, outros são de medo, outros são persas, outros são daqui, outros são dali, um é romano, outro é disso, outro é daquilo. Era cada um de um país e estava escutando na sua língua natal. Por quê? Porque a unção, ela quando se manifesta, irmãos, ela alcança o coração e o entendimento de cada um. Independente, Deus é Deus aqui em Portugal, Deus é Deus na Rússia, Deus é Deus no Brasil, Deus é Deus e fala com os filhos. Amém, irmãos? Não existe demônio internacional, não existe anjo internacional, não existe nada disso, porque Deus, ele tem o poder de falar no meu e no seu coração. Por isso que eu digo para você, não entenda que existe uma barreira entre você e alguém de alguma nação, irmão, não existe. Existe uma unção capaz de falar através de você e trazer salvação para a vida de alguém. Você é sacerdote capacitado para interceder por outro. Considere isso no seu coração. Considere que você foi chamado para algo extraordinário. A gente precisa entender que existe algo que nós vamos fazer, que vai fazer a diferença no reino. Amém, irmãos? Eu não sei se você fica animado com isso. Eu fico animado. Malaquias 3, versículo 16. Como está meu tempo? Deus amado. Eu mal comecei, já está no... Só tem 20 minutos? É isso? Segundo o relógio, sim. 15 minutos. 15 minutos. Amém, vamos lá. Malaquias 3,16. Todos abriram? Ou está aqui já? Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor... Espera aí que eu li muito rápido. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos... Então o que eles faziam? Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros.
E aí tem o resultado. O Senhor escutou com atenção o que? E aí vamos lá. O Senhor ouviu o que eles diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Diante de quem que havia um memorial? Diante de Deus. Irmãos, eles diziam uns aos outros. Eles falavam de Deus. Eles tinham Deus como prioridade. Eles tinham Deus ardendo no coração deles. E eles ficavam falando, se enchendo. Eu gosto de dizer, se eu não me engano, é 2 Coríntios 4, versículo 4 ou versículo... não lembro agora. Eu acho que é. Abraão, todas as vezes que ele passava por um momento de dificuldade, ele glorificava o Senhor. Abraão não ficava dizendo, é difícil, é difícil. Como é que tá? Não, tá difícil. Tá difícil. Aí o outro fala, tá difícil mesmo, tá difícil. Rapaz, tá muito difícil. Não, irmãos. Quando alguém vinha de conversa fiada para Abraão, Abraão falava, glória a Deus. E Abraão, tá vendo a falta, não sei o quê, glória a Deus. Aleluia. Abraão se fortalecia glorificando a Deus. Enchia a sua boca de Deus. Enchia a sua boca daquilo que tinha a esperança dele firmada. Abraão não ficava reclamando, murmurando, resmungando pelos cantos. Isso não dá certo, fulano faz tudo errado. Sabe por quê, irmão? Porque a amargura, quando sai da nossa boca, ela gera o quê? Amargura. O que é ressentir? A palavra já diz, ressentimento é sentir novamente o que você sentiu lá atrás. Por isso que Tânia pregou domingo passado aqui sobre perdão. Irmãos, se a gente não soltar essa mochila de falta de perdão, mágoa, chateação com outras pessoas, quem não anda é a gente. Eu vou te dar um exemplo. O Alan é bem grande, não é? Forte. Até o Nuno, que é maior ainda que o Alan. Se eu pegar o Nuno e botar ele aqui sozinho, ele anda, não anda? Eu vou fazer para vocês entenderem. Chega aí, Nuno, por favor. Nuno estreando na igreja, nos exemplos. Nuno vai ficar aqui, aí virado para a parede ali. Você consegue andar daqui lá? Vai lá. Anda lá, vai lá e volta. E aí, sentiu alguma dificuldade? Um homem atlético, faz exercício no ginásio, um homem aqui, ó. Meu fisioterapeuta, me quebra todo. Então, você está sem nenhum ressentimento, leve, carregando alguma coisa? Não? Chega aí, Alan. Aí o Nuno ficou magoado com o Alan. Ih, meu Deus do céu. O Alan agora vai agarrar num braço do Nuno. Ficou magoado com o Alan. E agora? Anda lá. E aí? Andou? Mas é difícil, não é? Então, o Alan já tem força, porque o ressentimento, a mágoa, ela tem força. Aí vou chamar o André. Vem cá, André. O André agora vai segurar no outro braço dele. Chega mais para lá, Nuno, senão o Alan vai ter que ir pelo degrau. Aí. Agora vai, os dois vão segurar e o Nuno vai fazer força para andar. Aí, ó. Tá fácil, Nuno? Então, não tá fácil. Agora vamos lá. Chamar Leandro. Leandro e Beto, vem logo aqui, a gente já vai concluir a... Anda um pouco para frente, Nuno. Agora o Leandro vai segurar ele pela perna. E o Beto na outra. Vai. O Beto na outra. Anda, Nuno. Amém, irmãos? E aí a gente está carregando. Muito obrigado por todos vocês. Salva de palmas para a minha equipe teatral. Vocês entendem que quando você está ressentido com alguém, magoado com alguém, você está carregando aquela pessoa em você. E pode chegar ao ponto de você não poder mais caminhar. Você é pesado. Irmãos, existe uma pessoa que ela foi machucada, traída. Ela foi totalmente desvalorizada, que foi Deus. Porém, Deus, sendo aquele que sofreu a afronta, foi aquele que
criou, que amou, que cuidou, que zelou, que fez um jardim e colocou o homem ali, ele não jogou o homem numa selva. Ele não largou o homem lá no meio da Amazônia. A Bíblia fala que era um jardim no Éden. Um jardim é algo planejado. E ele cria um jardim, coloca o homem ali com todo cuidado, todo suprimento. A terra dava de comer a Adão. E aí Adão decide obedecer ao diabo. E aí Deus, ele foi desvalorizado por Adão. A palavra dele foi colocada de lado. Ele cria um ser para ter relacionamento, e o ser que se tornou o alvo do amor dele, o traiu. E aí Deus, o que ele faz? No primeiro momento, ele já sacrifica um animal e cobre a vergonha do homem. E aí, lá na frente, ele envia o Cordeiro Santo, Jesus Cristo, aquele que tem o poder de tirar pecado. E ele envia Jesus, através do sangue de Jesus, todo o pecado, tudo aquilo que impedia de você se relacionar com Deus, é jogado fora. Deus, ele dá o presente para aplacar a própria ira. Deus, ele teve a atitude de perdoar a humanidade. Só que o perdão de Deus, ele não podia vir de qualquer maneira, tinha que ter um sacrifício. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Por meio de outro homem, um outro Adão, o segundo Adão, lá em Romanos diz isso, entrou a salvação. E aí Jesus chega para que nós tivéssemos a condição de sermos perdoados pelo Senhor. E aí Jesus fala que aquele que ama Ele, guarda os mandamentos e cumpre. E às vezes a gente está andando cheio de mágoa dos outros. Carregando, igual o Nuno estava aqui na frente. Carregando um monte de gente presa. E é você que não anda. A mágoa é como um veneno que você toma pequenas doses, querendo que o outro morra. Só que quem está morrendo é quem está magoado. E você foi chamado para andar segundo uma condição que te torna capaz de perdoar pecados. Como você tem uma condição de perdoar pecados e não perdoa? Amém, irmãos? Nós às vezes ficamos retendo falhas que alguém cometeu com a gente. Eu vou... João 20, deixa eu ver se é João 20, 22. Ô Senhor, esse versículo, eu amo esse versículo, mas toda vez eu me confundo. Qual que é o... Vou abrir aqui. João. É isso mesmo. A partir do 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Quem é que disse? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes o quê? O que vai acontecer? E se vocês retiverdes? A árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de mim e de você. Se você comer, você vai ter uma condição. Se você não comer, você vai ter outra. Você tem uma decisão a tomar. Se você perdoar, vai ser perdoado. Se você retiver, esse pecado vai ser retido. E nós fomos chamados para quê? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí no 17 diz: Ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Nós fomos ungidos para que o mundo fosse salvo por meio de mim e de você, não condenado. Nós não temos o direito de dar a condenação às pessoas. Não, irmãos, nós não recebemos condenação. Nós recebemos perdão de pecados. Nós não fomos chamados para andar presos em ressentimentos. Nós fomos chamados para andar livres e
cheios de amor, porque a mágoa, o ressentimento, ele ocupa esse espaço. Ele fecha o quarto do amor. Ele fecha a sua vida para você amar, porque você só fica pensando naquilo. Amém, irmãos? Deus está falando comigo, com você. Independente de quem seja, irmão, do que foi, vale muito mais a pena a gente abrir mão, jogar isso para trás, esquecer isso, porque Deus não vive de passado. A única coisa que Deus vive olhando para o passado são os memoriais que Ele estabelece. São os troféus que a gente tem. Aí Ele nos relembra através das vitórias e conquistas de onde Ele nos tirou. Quem vive de passado é museu, não é? E o diabo, ele também vive de passado. Porque Deus, ele nunca vai lançar no nosso rosto a respeito do nosso passado. Porque Deus não olha para mim e para você o que nós fomos. Ele olha sempre para mim e para você, vendo o que nós seremos. Ele vê a gente cumprindo o propósito, cumprindo aquilo para o qual nós fomos chamados. Ele conta comigo e com você para fazermos algo extraordinário e sobrenatural na vida de pessoas. Amém? Mistério de música pode vir. Você pode ficar de pé. Aleluia. Hebreus 10:10 diz assim: pela vontade de Deus fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez para sempre. 1 João 2:20: mas vós tendes a unção do santo e todos sabeis. 1 Coríntios 1:27. Deus escolheu o que no mundo é fraco para envergonhar os fortes. Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. 2 Coríntios 1:21. Ora, aquele que nos confirma em vós e que nos ungiu é Deus. Irmãos, João, o apóstolo João, na ilha de Pátimos preso, ele teve uma visão a respeito do nosso futuro. E a Bíblia fala que ele de repente vê o céu aberto. E aquele que tem autoridade de romper os selos aparece para ele, como uma voz poderosa, e começa a mostrar para ele o futuro, aquilo que viria a ser. E aí, João escreve o livro de Apocalipse. E aí lá no capítulo 5, verso 9, ele tem uma visão de algo e ele relata essa visão. E ele diz que... Está aqui? Apocalipse 5:9. E cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia, feche teus olhos. Como pode um rei, um sacerdote, alguém que foi constituído através do sangue de Cristo, estar andando pesado, cheio de mazela, achando-se desvalorizado? Meu irmão, você é a pessoa mais valiosa do mundo, porque por você alguém se entregou. A Bíblia fala que talvez alguém possa morrer por um justo, mas por um pecador, duvido que alguém morra. Jesus morreu pelo justo e pelo pecador. Jesus morreu e deu ao lado dele o direito de salvação a alguém que estava sendo crucificado por um crime hediondo. A pessoa que estava crucificada ao lado de Cristo, Jesus falou: ei, ainda hoje, porque você creu, você entende quem eu sou, ainda hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Aleluia! Nós fomos chamados, irmãos, nós fomos chamados para andar com o Senhor, para produzir obras poderosas no Senhor, independente de você souber ou não ainda qual é o seu verdadeiro propósito.
Qual é o foco do seu chamado? Meu irmão, você foi chamado para fazer aquilo que é necessário para o avanço do reino. Aleluia. Ei, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor confiou em nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor olha para nós e vê até aquilo que nós temos de valor, que nós ainda não sabemos o que é, Pai. O Senhor olha para nós e vê, Senhor, o nosso propósito cumprido. O Senhor olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de perdão, com um olhar de apoio, com um olhar de consolo. Ei, Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós vamos andar segundo isso. Nós vamos andar justos, Pai. Nós vamos andar, Senhor, condizendo com aquilo que nós recebemos de Ti. Nós vamos andar, Pai, perdoando, amando, fazendo a diferença na vida de pessoas. Fazemos um compromisso contigo, Pai, de sermos a melhor versão de nós mesmos para Te servir, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai, porque gratidão é aquilo que enche o nosso coração. Gratidão por tudo que o Senhor fez. Gratidão, Pai, porque o nosso coração está cheio de amor. Gratidão porque o Senhor é que nos ensinou, Pai, a respeito desse amor, dessa condição. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por um tempo de uma igreja andando, Senhor, sem peso, sem mácula, Pai, porque o Senhor nos chamou para sermos sem mácula. Obrigado, Senhor, por todo o perdão sendo liberado agora. Você tem essa chance, irmão, de perdoar seja quem for. Diga, fulano, diga o nome da pessoa e diga, eu te perdoo. Eu te perdoo, porque o perdão ele é uma decisão. Ele não é um sentimento. Ele é uma decisão de perdoar. Jesus decidiu morrer por você. Jesus decidiu obedecer. Ele falou, Senhor, existe um cálice a ser tomado. Existe algo a ser cumprido. Senhor, se tiver um jeito de eu não viver isso, esse sofrimento que eu vou viver, afasta de mim esse cálice. Mas eu me entrego à tua vontade. E ele fala, seja feita a sua vontade. E a partir daquele momento, Jesus, ele entende que o pecado da humanidade estava sobre ele. Ele entende que iria se iniciar o sacrifício, iria se iniciar o sofrimento que nos justificaria, iria iniciar o sangue que seria derramado para o perdão, iria iniciar uma nova era, a era da salvação, a era do amor, a era do perdão, a era da novidade de vida. E Jesus falou, eu perdoo, eu morro, me entrego por perdão. E nós também, Pai, nós perdoamos, Senhor, aqueles a quem tem nos ofendido. Nós perdoamos, Pai, pedimos perdão também para quem nós ofendemos, Pai. Nós perdoamos e pedimos perdão, porque cremos que isso é uma responsabilidade nossa, uma atribuição nossa, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por um tempo de restauração, Pai. Obrigado, Senhor, porque todos nós sabemos que naturalmente não éramos dignos do Teu perdão, mas hoje, Pai, nós somos perdoados. Obrigado, Pai, que nós não éramos dignos de santificação, mas hoje nós somos santos. Obrigado, Pai, porque nós não éramos dignos de justificação e hoje nós somos justos. Obrigado, Pai, porque o Seu sangue nos deu remissão, a remoção dos pecados de uma vez por todas. O sacrifício perfeito, santo, o sacrifício que foi suficiente para nos dar essa condição de santidade. Obrigado, Senhor, porque não existe nada que pode nos prender, nada que tem o poder de nos aprisionar como escravos, porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Por isso nós somos gratos, Senhor. Aleluia! Por isso eu perdoo aquele a quem tem me ofendido ou me ofendeu. Eu perdoo. Diga isso para ele. Diga isso. Pai, eu perdoo fulano. Aleluia! Não ande com mágoa, meu irmão, porque você foi chamado para andar cheio de amor, não cheio de ressentimento. Você é o portador do amor de Deus. Você é o portador de uma nova história. Você é o portador de uma transformação de vida. Você é aquele que tem a capacidade de mudar resultados. Você tem a capacidade de mudar histórias de famílias. Você foi chamado, comissionado
para trazer vista aos cegos. Quantas pessoas estão andando como cegos, seguindo a guias cegos, indo para o abismo? Quantas pessoas estão andando oprimidas pelo diabo, oprimidas pelo mundo, pelo governo do mundo? Quantas pessoas estão vivendo oprimidas por situações? Você foi ungido para libertar os oprimidos, para livrar as pessoas dos cativeiros. Você foi chamado para trazer o ano aceitável do Senhor para as pessoas, o ano de paz, o ano de libertação, o ano de regozijo, o ano de celebração. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo selando, Senhor, esse tempo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo selando nossos corações, Pai, com o selo do amor e do perdão. Obrigado, Senhor, porque nós liberamos, Pai, todas aquelas pessoas, Pai, que nos machucaram. Dizemos como Jesus: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Nós não vamos considerar a afronta, a ofensa, mas nós não vamos, Senhor, nós não vamos andar presos nisso, mas nós vamos andar, Senhor, amando essas pessoas. Satanás não vai nos fisgar com a ofensa da falta de perdão, não vai nos fisgar com essa isca do ressentimento. Ele não vai nos manter presos em um cativeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua paz, que excede todo entendimento, enchendo o nosso coração. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai. Aleluia. Aleluia.